Qual é a diferença dos pais da Larissa Manoela para os pais da Maria Joaquina, aquela atriz que fez a novela Carrossel no México, e também de outras atrizes que começaram ali crianças e se tornaram atrizes de sucesso, com muito dinheiro, como é o caso também da Lucero, que fez a Chispita, e até da Glória Trevi, a Glória Trevosa. Mas enfim, Uziel, por que será que os pais da Larissa Manoela estão assim com essa pinta de que não vale uma cachaça? Será que é isso mesmo? Para começar, o pai da Larissa Manoela, ele era assessor comercial. Não tinha nada que ver no mundo do show business e nem das artes, nada. Já a mãe dela era pedagoga. A pedagoga também não tem nada a ver com a arte, a não ser a arte das estripulias das crianças lá, das escolas, que devia dar um trabalho arretado. E essa família, incluindo a Larissa Manoela, estão assim inseridos num contexto em que a arte principal de consumo é a televisão. Então a televisão seria uma coisa quase inalcançável, uma coisa com muito glamour. Se a gente for ver a história de vida da Ludovica Paleta, a coisa vai completamente diferente. Começa pelo fato da Ludovica não ser filha única. Ela tem uma irmã que é a Dominica Paleta, aquela que fez a periguete chamada Leda. Lembra dela que dava em cima do Carlos Daniel? Pois é. Olha, elas nasceram na Polônia, os pais são polacos. O que acontece é que o pai, ele era músico, então aí já começa uma diferença, porque o pai dela estava lá no meio das artes e não era qualquer arte não, era a música erudita e tal. A televisão para esse povo é praticamente como se fosse um inferno na terra, não era algo que o pai dela gostaria que ela se envolvesse. Por ser músico e ser chamado para trabalhar em vários países, ele conseguia sair da Polônia, que naquela época o povo não podia sair muito, porque lá estava com o comunismo e tal, era a antiga União Soviética. E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar no México. Quando ele falou para a esposa, ela disse: o quê? Eu no México não, o coelho que vai para lá, não vou de jeito nenhum, não queria ir nem amarrada. No final das contas, eles foram. Ao chegar, ela, a mãe, né, ou seja, a esposa lá, se apaixonou na mesma hora. Ela adorou o México, conseguiu trabalhar como professora de pintura e de design gráfico. E quem gostava de televisão, porque aí passou a ser a arte de consumo, foi a Dominica Paleta, a Leda lá. E foi a Leda que, com 8 anos, que ela é bem mais velha do que a Maria Joaquina, foi mais ou menos empurrando a irmã para tentar fazer uns testes lá na Televisa, sem que o pai sequer sonhasse. Então, quando a Ludovica ganhou lá o teste para ser a Maria Joaquina e foram contar para o pai quase infartou. Não queria de jeito nenhum que ela se envolvesse, mas ela disse que queria, aí não teve jeito, eles já moravam lá na cidade do México, então tá bom. No caso da Larissa Manoela, eu li alguns relatos de umas pessoas dizendo que foram os pais que colocaram ela nessa vida, que eram os pais que queriam. Isso não é verdade, porque eu fui ver um podcast que a Larissa Manoela participou, o Pod Delas, e nesse podcast ela falou que, na verdade, eles estavam lá na cidade do interior deles, do Paraná. Ela foi vista por um olheiro, e aí ela depois foi lá numa cidade um pouco maior, porque tinha várias agências, e todo mundo lá nessas agências adorou ela e já queriam que ela se mudasse para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Né? Já perguntaram a disponibilidade, em quantos dias os pais poderiam mudar. Aí os pais disseram: a gente não pode mudar, a gente tem nosso trabalho. Mas aí ela disse que insistiu, queria porque queria fazer isso, ou seja, foi uma vontade da Larissa Manoela, né? E aí ela tanto fez que a mãe não podia deixar o emprego, porque, né, pedagoga ali tem que ficar 24 horas com os delinquentes, os alunos, e o pai tinha mais uma, digamos assim, uma flexibilidade, por ser assessor comercial. Então, quem foi com a Larissa para São Paulo e tal, cuidar dela nesses inícios, foi o pai muito carinhoso. E o meu pai, gente, juro, a coisa mais amada do mundo. Ele que fazia escova no meu cabelo, Ah, ele que não. botava o vestido, Não. botava a Mentira. meinha. Só não cortava minha unha, porque ele tinha medo de cortar. Quando a coisa começou a dar certo, a mãe largou o trabalho como pedagoga e aí foram e toda a família, os três, né, a viver em prol da Larissa Manoela, até porque não tinha outros filhos lá, era só ela mesma. Tanto a Larissa Manoela quanto a Ludovica Paleta tiveram assim um crescimento na carreira espantoso. Larissa começou lá com um filme do Selton Mello, O Palhaço, um filme bom, viu? E depois já pegou Carrossel e aí já explodiu, já foi fazer outra novela. Aconteceu a mesma coisa com a Ludovica, né? Ela fez lá Carrossel, depois já pegou com Vovô e Eu, enquanto o sucesso estrondoso da Ludovica assustou muito a ela e também aos pais dela,
já não assustou tanto assim a Larissa Manoela, que parece que sempre teve assim muita, digamos, adaptação da vida de anônima para a vida de famosa, enquanto que a Ludvica realmente ela não foi gostando não. Então o dinheiro que ela ganhou fazendo as novelas lá na televisão, ainda criança, pré-adolescente ali, já foi usado para ela estudar em Oxford, na Inglaterra, exatamente. Os pais da Ludvica nunca precisaram realmente ali viver do dinheiro da Ludvica, porque eles tinham os trabalhos dele, esse dinheiro aí foi usado realmente para a educação dela, fora do México, enquanto que a Larissa não, como eu falei, os pais deixaram tudo, viveram em prol dela. A Ludvica só resolveu voltar às novelas lá com 17, 18 anos, depois de ela ter entendido que realmente queria seguir essa carreira de atriz e tudo mais. A Larissa nunca deixou, nunca teve um hiato entre uma novela e outra, ou seja, ela queria ser artista, chegar na Globo, esse era, digamos assim, o objetivo dela. Eu não conheço os pais da Larissa Manoela, a única vez que eu tinha visto a mãe foi naquele quadro lá da Eliana, lembra? Que a Eliana tinha um quadro que maquiava a pessoa para mostrar como a pessoa ficaria depois de não sei quantos anos. Aí teve uma parte lá que a Larissa tinha assim como uns 60, 70 anos ou 90 anos, alguma coisa assim, bem acabada mesmo, assim, já com o pé na cova. E aí foi mostrar como estaria a mãe. A mãe já não estava mais, que já estava morta nessa simulação da Eliana. E aí aparecia a Larissa Manoela chorando. Tem 4 anos que a Larissa teve num podcast de uma menina chamada Maria, o nome é Mais Maria, acho que é a filha do Tom Cavalcante, se eu não estou enganado. E lá a Larissa falou, juntamente com a mãe, que elas eram as melhores amigas do mundo. Lari, sua mãe é sua melhor amiga e companheira? É, sim. A gente, além de mãe e filha, essa relação que a gente é muito amiga, a gente é confidente, tem essa relação, assim, muito boa, de muito afeto, assim, muita proximidade. 4 anos não é tanto tempo assim. Então, será que a coisa mudou realmente quando ela descobriu que estava sendo explorada? Depois de tantos relatos de carinhos e tudo mais, o que pode ter acontecido com os pais da Larissa Manoela, que não aconteceu com os pais da Maria Joaquina, vai ver que talvez, se realmente tudo que ela falou for verdade, é que teve ali um momento em que a cobiça pelo dinheiro realmente mexeu com o cérebro, com os neurônios, e a partir daí os pais se tornaram mercenários e já passaram a ver ela apenas como um produto. É por isso que muita gente, por exemplo, que conheceu os pais dela, que não é o meu caso, fala que acredita mais nos pais, porque sempre viram pais muito amorosos com a Larissa Manoela. Mas também pode acontecer dos pais serem amorosos, mas por ser filha única começou a ter uma super proteção. Também o dinheiro pode ter movido ali alguma coisa no cérebro da cabeça dos pais dela e aí chegar a esse ponto que chegou agora. Ou então também pode ter aí o lado dos pais, que a gente ainda não viu exatamente uma entrevista, sei lá, um Roberto Cabrino chegar aqui para escravachar, para mostrar mesmo todos os áudios sem estar editado e tal. Agora, se a gente for, por exemplo, para o caso da Lucero. Lucero, ela começou a fazer lá um programa chamado Tiquidiadas. Ela tinha um empresário que não era a mãe dela. A mãe da Lucero já tinha feito alguma coisa no cinema e tal, umas pontas ali. Mas, segundo a própria Lucero conta, era ela que queria estar lá. Ela queria estar cantando todo o tempo, ela queria estar interpretando. A mãe dela nem queria tanto assim. Tem certeza que você quer? Na hora que você não quiser, você me diga que a gente vai pegar a nossa maletinha e vai-se embora. Ela, não, eu quero. E aí ela tinha um empresário que era o Sérgio Andrade. E esse Sérgio Andrade, nossa, mas é um marginal da pior calânia. Aí também vem outra diferença. A Lucero tem irmão. Ele ouviu uma conversa do Sérgio Andrade falando assim umas coisinhas e tal, que ele não gostou muito. A partir daí, deu uma prensa no Sérgio e ele e a mãe, que é a mãe da Lucero é braba, correram aí o empresário. Então, assim, foi uma mãe e um irmão protetores, mas um protetor assim que não se converteu nessa possível proteção dos pais da Larissa Manoela, que já chegou aí no ponto da grande injustiça, se tudo isso for verdade, né? Quando veio a Lucero, né, a Chispita, logo depois veio a Glória Trevi. Glória Trevi, ela começou ali sua carreira artística justamente participando de um concurso em que estavam procurando, digamos, a sócia de Lucero. Ela ganhou esse concurso. Nesse concurso, depois ao ganhar, ela chegou nas mãos do Sérgio Andrade, o mesmo empresário psicopata que estava tendo a Lucero, que a mãe dela correu. Só que no caso da Glória Trevi, aí vem agora uma outra diferença entre a mãe da Glória e a mãe da Lucero. Que a mãe da Glória, ela já estava separada, ela já estava com uma rumoeira de filho, para prestar atenção, ela morava em Monterrey, então ela não podia estar ali o tempo todo com a Glória Trevi. Glória Trevi acabou ficando realmente ali nas mãos do empresário, e agora que estreou a novela, né, Ella Soy Yo,
que conta a história da Glória Trevi. Eu já assisti 4 episódios e nos 4 episódios que eu assisti, ela agora bota toda a culpa no Sérgio Andrade, que foi uma grande vítima, coisa que ela demorou muito para falar. É por isso que muita gente ainda não acredita na Glória Trevi, ela que foi presa no Brasil. O Zé, onde é que eu posso assistir essa novela, que eu também quero assistir? Vá lá no Instagram da nossa premiação, @Academia de Telenovelas, me mande lá uma mensagem que lá eu vou passar o link. Quem me passou o link foi a Ana Cláudia, que é inscrita e membro aqui do canal. Ela faz parte da Academia Brasileira de Telenovelas Latinas, então muito obrigado, viu, Ana? Não sei se aí no Brasil é fácil de assistir, porque parece que ela está usando VPN, não sei. Aqui em Portugal eu simplesmente cliquei, dei o play e assisti tudo, tá? Então se você quiser, vá lá no Instagram, @Academia de Telenovelas, vou deixar o link aí no primeiro comentário, que é meio complicado de passar esses links aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta que o povo saia do site. Então, pelo que eu vi na novela até agora, que está muito boa, inclusive, e também pelas entrevistas que a Glória Trevi já deu, a questão toda foi essa: a mãe não podia estar presente com ela o tempo todo. Então, depois que ela se tornou a suposta vítima e tal, foi presa e não sei quantas, a mãe dela já teve que exercer um outro papel, nunca o de empresária, nunca a da mãe que está ali o tempo todo. O papel que ela teve que exercer foi simplesmente o papel de amparador. Porque quando a Glória Trevi voltou para lá, depois de um tempo de cana no Brasil, 4 anos ela ficou na cadeia. O que a mãe dela poderia fazer? Poderia agora simplesmente, realmente ali, dar um abraço. Ou seja, se os pais da Larissa chegaram a esse ponto realmente de exploração, é porque em algum momento ali, a falta de ter um próprio trabalho, a falta de ter mais parentes, mais filhos para prestar atenção, centrou tudo nela, tudo na Larissa Manoela, e aí deu no que deu, né? Agora eu também fiquei meio preocupado, porque quando a Larissa começou a entrevista, ela falou que agora ela está sendo muito apoiada pelo namorado, que é o seu amor da sua vida, não sei quantas, né? Ô, gente, por favor, acorda para ver, acorda para tomar mingau. Quantos ex-namorados, ex-namoradas você já teve, que você amou tanto, e hoje você vê na rua, você sai correndo, como se acabar de ver ali um chulinho com raiva que você não quer nem passar perto. Então não confio muito não, porque também mais faltava, né, Larissa? Se realmente tu foi roubada pelos teus pais, agora vai ser roubada pelo namorado, Zé, mas o namorado dela não é ladrão. Eu sei que não é ladrão, a cunhada dela também parece que está ajudando, não estou dizendo que seja ladrão de maneira nenhuma. Mas, pomba, se os pais que eram tão amorosos, tão carinhosos e tudo mais, chegou ao ponto de se converter nesses grandes vilões que estamos aí debatendo, imagina o que é que não vai acontecer com uma pessoa que simplesmente ele conheceu tem o quê? 1 ano, 2. Você está do lado da Larissa, do lado dos pais? Escreva aí embaixo nos comentários a sua opinião. Eu gostaria de ver mais aí a versão do pai, mas também ficou muito complicado, porque como é que os pais, se isso for, digamos, se ela realmente faltou com a verdade, como eles disseram lá na carta que apareceu no Fantástico, como é que eles vão poder responder? Porque se eles responderem, também eles vão ter que atacar a própria filha. E pai atacando filha, ixi Maria, aí também a situação complicou. A não ser que sejam uns pais realmente bem narcisistas e tal. Faz sentido que esse assunto esteja parando no Brasil, porque se você for parar para pensar, aqui tinha que ser Cristina Rocha, juntamente com Regina Volpato, juntava as duas forças, chamava os Power Rangers, todo mundo, aqui os Cavaleiros dos Zodíacos, para ver se conseguia resolver, porque a coisa aqui realmente está em nível assim federal. Se inscreva na bodega do canal se você não está inscrito, tá bom? Deixa aí também o seu like se não for cair o seu dedo. E siga maratonando o canal clicando aqui, olha só, nesse vídeo que eu conto mais da história da Ludovica Paleta. Hoje eu contei um pouco dos seus inícios, aí eu já conto já do meio para quase o final, quando ela se envolveu lá com um cara de uma seita muito louca nos Estados Unidos. Olha, a vida é realmente um trator, né? Você se mete com cada coisa que não presta, uma coisa impressionante. Acabou, Marginal.